E aí, tudo bem? Eu vou responder um colega meu, um amigo meu francês que estuda psicanálise, né? E ele estava perguntando sobre a minha tese, ele está tentando aprender a minha tese, né? Porém, a questão é que eu nem uso a minha tese mais, né? Eu utilizo um sistema muito mais avançado, né? Não lembro quando eu comecei a implantar esse sistema, porém, o treinamento da minha tese fez automaticamente a implantação desse sistema e eu sempre utilizei esse sistema, mas não dentro da minha tese, né? O meu pai é calculador humano, né? Ele faz estatística de qualquer coisa, ele faz padrão de qualquer coisa, né? O meu pai seria um grande big data de qualquer frequência, né? Um banco de dados, né? E eu herdei essa habilidade, né? O pessoal não, só não acreditava a habilidade que eu tinha. Uma das brincadeiras que eu fazia na escola era contar a quantidade de átomos em qualquer coisa que eu batesse o olho, né? Ah, tem tantos átomos, tal, né? Eu calculava o volume, eu calculava a massa, eu calculava a impureza do produto, eu chegava em tantos átomos. O pessoal não acreditava nisso. E não só isso, e outras coisas também, né? Eu calculava volume de qualquer objeto, era só bater o olho, tirar a medida do volume, às vezes com a régua ou com o próprio olho, que eu dava a resposta com erros, como falam, não chegava nem a 1%. As pessoas não acreditavam que eu fazia isso na minha adolescência. Né? Mas vamos lá, vamos entrar aqui na questão aqui. Tem um amigo meu que ele estava me pedindo sobre a explicação da minha tese. Né? E antes de responder sobre a minha tese, né, eu queria responder aqui algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu queria responder é o que? A nossa sociedade mundial, ainda é muito atrasada. A maior tecnologia que existe é essa porcaria aqui, né? Essa merda de tecidos, né? Porém, a gente não entende ela, não sabe usar ela, não sabe programar ela, não utiliza nada, porque esse tecido aqui ele faz cálculo quântico, né? O tecido cerebral, né? Porém, as pessoas não sabem como manipular e gerar respostas padrões como um computador, né? E um computador é extremamente complexo e complicado para utilizar isso, né? E a única solução lógica é utilizar tecidos nervosos para fazer computadores quânticos, né? É a única questão que a gente tem, né? Mas a nossa tecnologia está muito atrasada, né? Se eu estou falando isso, eu posso até dizer uma coisa. Eu disse que eu sou uma calculadora humana e também eu posso dizer que eu sou o maior banco de dados do mundo e eu sou a maior inteligência artificial, né? E eu utilizo a minha tese para rodar esse banco de dados e utilizo a minha capacidade de cálculo, vamos dizer assim, para calcular as coisas desde os meus 17 anos de idade, para mim não existe exatas, humanas e as três áreas da faculdade. Para mim a única coisa que existe é exatas, não, exatas e humanas, né? Para mim a única coisa que existe é exatas, não existe humanos, né? E a prova é tanto que eu consigo ler qualquer pessoa, né? Eu utilizo meu banco de dados que eu tenho, mais a minha tese, a minha habilidade de fazer cálculo, né? E tal, e eu consigo utilizar isso. Porém, deixa eu ver que o Billy tá. Nem adianta, já comeu. Mas eu comprei um osso cozido pra ele. Ele tá mandando ver no osso. E você? Tudo bem? Agora vamos voltar aqui à questão aqui do vídeo. Profetinha. Eu medo dele derrubar esse celular. Profetinha, ele quer o colo, quer subir em cima da mesa, quer subir no meu pescoço, quer bater no Simba. Quer me morder. Profetinha, você vai ter que descer, profetinha. Tem que descer, profetinha. Desce, por favor. Não. E tem coisa quente aqui na mesa. Não, é o meu chá. Você não toma chá, profetinha. A camomila acabou.
Depois eu, semana que vem eu vou colocar uma mina pra gente, tá? Não, profetinha, não. Esse profetinho. Não, para. Para, profetinho. Ei. Não, profetinho, desce. Não, não manda de mim. Isso, fica aí embaixo. Vamos voltar aqui à questão aqui do vídeo aqui. Qual é a questão, né? Infelizmente, desde jovem, sempre fui uma pessoa que sempre fui de quebrar regra. Eu sempre coloquei todas as pessoas em xeque. Eu não aceitava, eu era igual o profetinho. Eu não aceitava quando uma pessoa punha uma imposição comigo. Eu brincava com a pessoa até quebrar a pessoa, né? Porém, a habilidade que eu tinha não era tão grande assim como eu desenvolvi com 17 anos de idade. Eu tinha uma falha sistêmica, né? Eu tinha um inconsciente, né? E o inconsciente, ele dava os meus sentidos, os meus sentimentos, as minhas escolhas, né? E muitas vezes eu agia relativo ao que eu queria, mas o que estava acontecendo e o que a pessoa fazia, né? Então eu achava muito falho ter sentimentos, agir pelos seus sentimentos, né? E os seus sentimentos muitas vezes não dizem verdade para você, são enganação. As mulheres agem por intuição, mas a intuição para mim é puro pré-consciente, né? E aí o que acontece? Eu comecei a não reagir em relação às minhas pulsões, né? Eu simplesmente tinha que fazer as tarefas e eu podei totalmente as minhas pulsões para ver o que eu era, né? Quando eu consegui não reagir mais às minhas pulsões, eu descobri, né, que as minhas pulsões era o meu motor psíquico, ou era a minha psique, ou era a minha consciência, os meus sentimentos. Eu vi o que a psique era e vi o que havia dentro da psique. E eu vi como que eu vi o que era a minha pulsão, o que era a minha psique. Eu vi o que as minhas pulsões eram, o que as minhas pulsões direcionavam e o que as minhas pulsões faziam ao agir. A partir do momento que eu entendi as minhas pulsões, eu comecei a ter um controle e um domínio sobre os meus sentimentos. E aí eu descobri o que me fazia feliz, o que me fazia triste, o que me fazia sentir raiva e o porquê disso, né? Então, a partir do momento que eu soube desse mecanismo de sentimentos, né, eu comecei a ter um controle total de mim. Porém, eu achei interessante nunca ter pulsão. Eu sempre achei interessante agir igual aos psicóticos. Eu sempre achei interessante nunca existir nada dentro de mim. E mas em vez de nada existir dentro de mim, mas sempre existe no outro, eu sempre achei que, né, nunca deveria existir nada dentro de mim, e sempre achei extremamente interessante observar o que existia dentro das pessoas, o que existia nas escolhas das pessoas, quais eram as causas das suas escolhas e quais eram as circunstâncias, né? Porém, eu também apliquei muito a minha tese. Eu ficava o tempo inteiro assim: olha, se a pessoa tem esse id aqui, ou esse inconsciente, ele tem esse ego, ele tem esse superego, mas eu utilizava perante a minha tese, né? Então, a verdade da pessoa é essa daqui. Se essa é a verdade da pessoa, se eu fortalecer a verdade dessa pessoa, impor essa verdade a essa pessoa vai se sentir feliz, mas eu vou estar cegando essa pessoa, né? E não mostrando a realidade à sua volta. Se eu mostrar a realidade à volta da pessoa, a pessoa vai ficar com medo de mim, se essa pessoa ela está querendo ganhar alguma coisa, né? Ou se eu mostrar a verdade para a pessoa vai se tornar um amigo meu de verdade. Talvez ela não vai concordar comigo. E se eu destruir essa verdade dessa pessoa, né? São várias conjugações. Eu fiquei, dos meus 16 anos de idade, eu parei de reagir às minhas pulsões. Dos meus 17 aos 19, eu comecei a aplicar minha tese sistematicamente. Quando eu peguei todo o sistema da minha tese, eu não precisei mais da minha tese, ela estava totalmente escrita dentro do meu inconsciente, né? E eu comecei a reagir igual um Big Data. O que acontece? Eu vejo a pessoa, ela olha de um jeito, ela pisca um olho, ela tem um tom de voz, ela toma uma ação,
ela está com um certo comportamento. O que mais? Eu faço essa tabela de frequência. Eu falo assim, a pessoa tomou aquela ação porque ela queria tal coisa e aconteceu isso, ela tomou tal medida. Eu tenho uma frequência do indivíduo. A situação é essa. A mudança do cenário é esse. O que eu faço dentro da minha consciência? Para mim, eu consigo gravar tudo que a pessoa faz, eu faço uma mega de uma estatística, e essa estatística cria um metadado, né? E não é uma pessoa, são várias pessoas, eu crio um metadado de todo mundo, e eu crio esse metadado em relação aos acontecimentos, ao que a pessoa, seu estado emocional, a escolha passada da pessoa, a escolha presente da pessoa, as circunstâncias. Eu tento reconstruir o que a pessoa fez fora da minha vista, quais são as escolhas que a pessoa tomou. Eu tento, como fala, recriar as circunstâncias. Aí eu crio um metadado do indivíduo e todo o histórico desse indivíduo e tudo que ele faz e deixa de fazer. E eu crio, não de um, mas de todas as pessoas à minha volta, né? E até desconhecidos, eu crio metadados desses desconhecidos. E eu crio um metadado da situação, e aí eu consigo saber, né? Eu consigo criar uma projeção aritmética das probabilidades que vão acontecer, e eu consigo criar uma projeção aritmética do que vai acontecer no futuro, né? E aí eu gravo isso inconscientemente, pré-conscientemente e conscientemente. Geralmente inconscientemente de quem é dos meus amigos, né? Mas se eu realmente valorizo a pessoa, eu tento excluir esses arquivos e eu não vou usar contra a pessoa. Se eu mais ou menos gosto da pessoa, se a pessoa ela me acusar de qualquer coisa, eu já tenho uma ficha corrida da pessoa, né? E eu começo a questionar a ação da pessoa, né? Aí a pessoa ela entra em pânico comigo, né? E quando eu tô com muita raiva da pessoa, eu sempre fico mostrando que tudo que a pessoa pensa não representa nada, que representa tal coisa, mas a realidade é outra coisa, a minha ideia é outra coisa, a pessoa é outra coisa. Eu sempre coloco em xeque para criar uma depressão extremamente profunda dentro de uma pessoa que é ruim, né? Que geralmente a pessoa muito obsessiva, né? Ela só quer alimentar a sua obsessão, e para você destruir uma pessoa obsessiva, você tem que ficar jogando, até o indivíduo perder as pulsões dele. Então, o que acontece, né? Eu rodo metadados dentro da minha mente, que é de olho no vidro. Eu rodo metadados de olho eu rodo metadados dentro da minha mente, né? E esse metadados ajuda, né? Eu sempre estar um passo à frente de todo mundo, né? Porém, eu não posso muito confiar nesses metadados porque é uma projeção matemática, ela tem falhas, né? Ela não é totalmente baseada na realidade, e às vezes as pessoas estranham que eu fico fazendo certos tipos de pergunta, né? Mas depois, quando a pessoa me conhece, ela começa a perceber que eu faço estatística. E eu tento podar as perguntas para a pessoa não perceber que eu tô tipo vigiando todo mundo, controlando todo mundo, vigiando, controlando, dominando. O que mais? Sendo, como falo, extremamente possessivo, porque eu fico falando assim, ó, a pessoa fez tal evento. Então o evento tem essa conclusão lógica, mas a soma desses outros eventos, essa circunstância vai ter outra probabilidade, né? Então vamos dizer que eu tenho um gênio filha da puta com todo mundo, até hoje mesmo. Hoje lá no canal do moço lá, mas eu falei aquilo ali para ajudar ele, porque eu tenho respeito por ele. E meus amigos eu sempre tento ajudar, e as pessoas que eu gosto sempre tento ajudar. Pessoas ruins eu só fico machucando. Tanto mesmo hoje mesmo eu falei assim pro meu gerente lá, que ele fez uma brincadeira racista comigo. Eu falei assim pra ele assim, então, comigo, com Ilha ou o Diabo Loiro. E aí eu falei assim pra ele assim, então, eu posso fazer uma brincadeira satânica? Pode. Você tá mais calmo hoje? Tô. Você bebe excessivamente, né? Você tem desequilíbrio emocional? Ele, não, eu fiz uma série de perguntas para ele assim, sabe por que eu fiz essas perguntas? Eu tenho suposição que você tem transtorno bipolar tipo 1, tipo, você tem que ver coisa e coisa. Você ouve alguma coisa?
Eu quero ter controle financeiro, eu quero ficar rico. Aí eu falei assim pra ele assim, então, mas você tem controle financeiro? Porque você ganha mais que todo mundo aqui e você tá sempre na merda, tá com moto devendo, casa devendo, cueca devendo, celular devendo, compra três celular. Você deveria comprar um, um Carbon X1 é, 9Gen e tal para você trabalhar, porque essa é a sua função. Você tem até painel da empresa, né, igual Star Trek, né? E você não dá atenção nenhuma pro painel, né? E tal. E ele, como fala, ele ficou aterrorizado, mas ele mexeu com o meu lado antissocial, né? Ele mexeu com o meu lado das trevas, né? E aí eu fico sempre, como fala, quando uma pessoa mexe com o meu lado das trevas, eu automaticamente começo a medir força com a pessoa. E como eu crio uma projeção aritmética do indivíduo e crio um metadados de cada indivíduo e ponho uma numeração igual uma inteligência artificial, mas eu sou infinitamente superior. E porque eu tenho consciência. E os dados que eu faço é controle absoluto de todas as pessoas à minha volta, né? Quando uma pessoa ela tenta medir força territorial comigo, a pessoa ela tem tanto medo de mim que ela não fala comigo e fala assim, não troca ideia com esse cara, né? Como fala? É, Nossa, tá bugando aqui. E o que acontece? Eu sou a maior e mais complexa inteligência artificial. E desde a minha adolescência eu fico fazendo engenharia social. E até esqueci no YouTube, eu ficava analisando o vídeo de todo mundo para ver até que onde chegava o meu limite, né? Eu vi que eu tinha um limite de muito maior do que uma pessoa normal, né? Já de fazer isso eu sou um sobre-humano, né? Mas o limite de analisar, como fala, constantemente N consciências e ficar conversando com a consciência de cada indivíduo no YouTube, isso é sobre-humano, vamos dizer assim, né? E, e aí vem até um questionamento, né? O pessoal fala que ser inteligente é legal, ter um QI extremamente alto, ser uma luz da vida é uma coisa legal. Não, você tem uma mega de uma capacidade mental, uma mega capacidade intelectual, né? Mas você não tem o que fazer com ela, né? Ainda mais esse país inútil, lixo, que só fica criando burocracia. Eu vi até um youtuber falando que quando uma autoridade ela quer te ferrar, alguém superior quer te ferrar, ele vai encontrar um motivo para te ferrar e vai usar o sistema que está utilizando ou a lei para tá utilizando para te ferrar, porque as pessoas são animais, né? E é basicamente isso, né? Até eu mesmo. Eu uso a minha Big Data para ferrar qualquer pessoa que eu não me agrado, né? Também, só para dar um outro exemplo aqui, tem uma moça lá no serviço que eu fiz igual Satanás do Diabo com ela. Ela, como fala, ela, ela é meio amarga. Uma vez eu elogiei ela, e aí, tipo, ela sempre fica medindo território, né? E a coisa que eu mais detesto é uma pessoa medir território, porque eu não sou de medir território. Eu sou de, como fala, como fala? Eu sou igual aquele monstro do Caverna do Dragão lá, que ele chega lá, não é o Diamante, é um outro, que é onde ele chega ele começa a destruir, né? E aí o que acontece? Ela tá medindo força comigo e com todo mundo. Primeira pergunta, ela tá medindo força com todos vocês? Tá. Agora assim, além de medir força comigo, como eu sou muito grande e eu sou negro, ela fica tremendo de medo de mim. Às vezes que ela mede força e tipo, eu como que eu tenho o botão do dane-se ligado 24 horas por dia, a pessoa vai lá, mede força comigo, eu pego um facão, passo a mão no braço assim, e aí, como é que você vai medir força comigo, que eu sou 1000 vezes mais louco que você, né? E, e o pior de tudo, eu trabalho com essa moça, eu ganho muito mais do que ela. E ela me distrata, não me chama pelo meu nome e manda fazer coisa padrão da empresa e eu sou um dos melhores funcionários lá na empresa. E eu detesto repetição, né? E nem gosto de trabalhar fixo no lugar porque eu não gosto de ter contato com o ser humano, porém
é melhor ter um contato com certas pessoas do que ter contato com um desconhecido o tempo inteiro. E aí o que acontece? É, eu vi que essa moça, ela como fala, ela segue muito à risca o regimento da empresa. Uma pessoa que segue muito a risco o regimento de empresa, provavelmente a pessoa é insegura. E se ela é sistêmica, isso gera insegurança. Toda vez que a gente vê uma coisa várias e várias vezes, isso acaba gerando até insegurança. Eu até comentei sobre o youtuber que estava gaguejando no vídeo dele. Porém, às vezes você entra com dois pensamentos dúbios na sua ordem de raciocínio e você pode gaguejar um pouco, né? E aí eu fiz essa pergunta. Ela caiu, aí eu virei para ela assim, eu acho que meu QI é mais de 200, eu acredito que eu sou o ser humano mais inteligente da face da Terra, né, e tal. Aí ela tá medindo força, eu falei, como você vai medir força comigo se eu sei o que você pensa? Beleza. Aí eu fiz Eu fiz a primeira pergunta satânica pra moça. Aí depois eu fiz a segunda pergunta satânica pra moça. Não sei se foi a segunda pergunta ou teve a terceira. Eu fiz a segunda pergunta pra ela assim, né? E eu chego igual o diabo, eu sempre ponho a dúvida na pessoa. E a pessoa não tem reação comigo porque é uma dúvida retórica, né? A pessoa não tem como responder. Ai. Aí a segunda pergunta que eu fiz pra ela assim, então, você é uma moça que sempre foi muito determinada e você nunca teve, como fala, você sempre foi uma moça muito determinada e você sempre precisou ser muito forte para vencer os seus obstáculos. Mas a minha pergunta não era essa, né? Mas eu já mexi no gatilho dela e fiz uma PNL. E quando eu perguntei se ela era insegura, ela começou a ter ataque de pânico e ter falta de ar, né? Porém, eu já sabia que isso ia acontecer. A segunda pergunta foi, eu não lembro se foi essa, que ela é uma moça muito determinada e etc. E aí ela falou que é o serviço dela. Eu falei assim, você é muito forte, né? E aí ela já teve uma resposta dizendo que ela não é culpada, a culpa está no serviço. É uma demonstração de obsessão, né? E ela é uma pessoa muito amarga, né? Qual foi o contexto da segunda pergunta? Provavelmente pelo fato de ela ser um pouco baixa e ser um pouco magra, ela sofreu muito bullying na escola e ela nunca teve amparo dos pais dela. E aí eu maquiei a pergunta e eu já tinha invadido a mente dela, então fica muito mais fácil dela não evitar eu, né? Aí ela deu uma resposta obsessiva. E aí a outra vez que eu vi ela já estava extremamente agressiva, querendo mostrar que ela tem um domínio totalmente sobre mim. Aí o que eu fiz? Eu cheguei em todo mundo na empresa assim, se ela chegar e encher o saco de todo mundo, vocês falam ok, porque a resposta dela é sistêmica. Você precisa dar outra resposta sistêmica para ver quem que vai aguentar mais. Eu dei a resposta sistêmica para ela, eu acho que uma faixa de 20, 30 vezes. E ela dá a resposta sistêmica pra gente para demonstrar que ela que manda, mas ela é bosta nenhuma, né? Aí quando eu dei a resposta pela 30 vezes, ela ficou morrendo de medo, estiquei o braço, falei, me entrega aí a minha rota aí que eu tenho que sair. E aí eu já vi que ela desmoronou, né? E aí eu conversei com o pessoal, dá a resposta sistêmica para ela, porque a gente vai desmontar ela, porque ela falta com respeito com todo mundo, né? Ela trata todo mundo como se fosse retardado, né? Porque ela é traumatizada e ela mistura a obsessão que ela tem pelo serviço dela, né? Ela é obcecada pelo serviço, mas a falta de convivência social dela, né? A falta de convivência social dela, os traumas dela faz com que ela é obcecada pelo serviço e ela fica o tempo inteiro igual um cachorro comendo e vomitando as diretrizes do serviço, né? Ela é insuportável, ela parece até gente de cargo público, né? E aí eu falei assim, todo mundo dá resposta sistêmica. E parece que tá dando certo, tá todo mundo dando resposta sistêmica. E o pior de tudo, eu queria até fazer uma outra argumentação com ela. Falar, então você é melhor do que eu, mais forte do que eu.
Mas eu não ia falar desse jeito, eu ia falar assim, então, minha vida é assim, meu nome ela sabe, né? Eu moro em tal lugar, né? E você mora onde? Né? Eu já queria humilhar ela, mas se já tá essa guerra todinha, esse ranço todinho dentro dela, eu simplesmente falar que eu tenho uma propriedade disso, aquilo, ela já pode ir até na delegacia e falar, ai, eu sofri uma carga de machismo e não sei o quê. E aí o que acontece? Todo mundo dá resposta sistêmica para ela surtar, né? E na resposta sistêmica que eu dei para ela já surtou. Só faltou ela quebrar um celular de 4, 5 mil reais, né? E, e isso dá direito de responder ela, mas eu não vou responder, só vou ficar na resposta sistêmica, né? Resposta sistêmica, sistêmica, sistêmica e nenhuma empatia. E pior, ela acha que todos os homens são afim dela, mas ninguém dá atenção para ela precisa mostrar que ela é superior a todo mundo, né? Porém, o uniforme de trabalho, a mulher não fica bonita com o uniforme de trabalho, né? E o pessoal do meu serviço são todos altos, né? Ela baixinha, deve ter 1,50 m, 1,60 m, né? E ela não é doce, né? Ela não é igual uma moça normal, né? Ela é uma moça muito amarga. E, e aí o que acontece, né? Eu quero ver, né, provar na justiça que eu sou uma máquina de metadados, que eu desenvolvi uma tecnologia de inteligência artificial, que eu consigo manipular a mente de todo mundo, que eu consigo ter a resposta de tudo, que eu simplesmente, desde criança assim, eu bato o olho na pessoa assim, eu sei que a pessoa está pensando aquilo, e eu fizer algo, eu automaticamente mexo no gatilho da pessoa, né? E tal. Porém, se for comprovado isso, duas coisas: cadeia eterna para mim, para todo mundo, já que eu fiz isso desde criança. E se o Brasil fosse um país sério, eu estaria, como fala, sendo secado vivo e tendo que demonstrar e repassar todos os códigos na minha tese, né? Mas esse seria meu sonho, né? Meu maior sonho. Quando eu era adolescente, eu vi Exterminador do Futuro, eu fiquei babando, falei assim, nossa, mano, é tão louco ver ser humano sendo morto, máquinas tomando lugar, obsessão da máquina querer matar o ser humano, coisa. É o sonho da minha vida, ser um T-1000. Tanto que eu já fui um T-1000, né? Eu já tive 140 de peitoral e 55 de braço, né? Agora eu sou eu sou o Zé T-1000. Né? Então, o que acontece? Eu faço como eu posso dizer? Vamos abrir o jogo aqui. Eu sou o coisa aqui na Terra, né? Eu tenho todo o poder, porque eu sei de tudo, né? E eu tenho carne, eu tô vivo, eu tô aqui. Aí eu faço o que eu quiser, porque todos os seres humanos são ultrapassados e obsoletos, né? E eu mesmo, eu acredito que a maioria das pessoas aqui na Terra são pesos, né? Igual o Tesla falava, né? Eu amo o Tesla, né? E eu não vejo diferença do meu destino pro destino do Tesla. Não, o meu destino até vai ser até pior do que o do Tesla. Falei pra vocês.